sintonizado aqui na programação da Estúdio Livre FM, através do nosso sinal aberto, né? Através do seu sinal pelo nosso rádio, 95,3, 98,5. Já comecei bem, né, Azambuja? Hoje, junto comigo aqui, o Azambuja Júnior no comando do nosso podcast. É um prazer mais uma vez. Chegou a sexta-feira e a sexta-feira traz sempre, né, a partir das 5 da tarde, muita informação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante diferenciado, né? Buscando um pouquinho mais de conhecimento sobre um assunto que muitas pessoas têm curiosidade, para quem não conhece. E a gente vai esclarecer aqui. Azambuja, boa tarde para ti, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos transmitindo também nosso podcast ao vivo pelo Facebook da Estúdio Livre FM. Siga nossas redes sociais, @Estúdio Livre FM, @Estúdio Livre FM. Prazer ter você por aqui. Por falar em ter prazer em ter você por aqui, o nosso podcast hoje vai falar sobre gnose. E nós recebemos aqui o Ramiro Aldrich. E também falei certinho? Falou certinho. Ah, perfeito. E também o Márcio Freitas. Muito obrigado por estarem aqui, né? Por trazerem um pouco mais de conhecimento e esse bate-papo descontraído que vai acontecer a partir de agora para levar muita informação para as pessoas que querem saber o que vem a ser gnose. E eu já faço essa introdução com esses instrutores e que também são voluntários, né, responsáveis aqui em Rio Grande pela Gnose Rio Grande, que é a gnose que literalmente quer dizer conhecimento, mas se até os eruditos e as pessoas cultas desconhecem ou conhecem de forma equivocada o que é gnose, logo o grande desafio que se apresenta aqui é aprender a distinguir, né, o simples conhecimento acadêmico, a simples erudição e a simples cultura intelectual de conhecimento revelado ou conhecimento divino. Então a gnose nos arremete a exatamente isso. Os senhores me corrijam se eu estiver errado, mas a gnose nos arremete, nos conduz, é o caminho para o autoconhecimento. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Ricardo. É um prazer estar aqui dividindo com a tua audiência e falando um pouco sobre gnoses, né? É isso mesmo, como tu falaste, a gnose ela vem do grego e o termo gnose significa conhecimento. Mas é um conhecimento diferente um pouco daquele conhecimento que a gente está habituado de sala de aula, aquele conhecimento intelectual e tudo, né? Claro que a gente precisa dessa parte intelectual para se fazer a compreensão, né? A partir do momento que a gente lê as obras vinculadas à gnose, mas é um conhecimento de cunho mais profundo, um conhecimento voltado para o autoconhecimento, como tu falastes, né? E então lá a gente trata deste assunto de uma forma profunda para que cada um busque dentro de si as respostas para várias questões que afligem a humanidade, né? Então, dentro de nós mesmos que encontramos as respostas para tudo. Poxa, e tomara que a gnose consiga realmente abrir essas portas, né? Porque são muitas dúvidas que a humanidade hoje tem, né? Vivemos num momento assim bastante conturbado e eu queria saber se a gnose também nos leva a um pouco do conhecimento sobre essas questões cósmicas, né? Porque existem várias energias que movimentam a vida em geral, o próprio universo, né? E a gnose também aborda esse tipo de conhecimento? Ou busca o entendimento intelectual, interior do ser? Como é que funciona isso? Ela se baseia num conhecimento, ao contrário do que nós temos na sociedade em geral, que é um conhecimento. Na sociedade nós temos o conhecimento de fora para dentro, ou seja, vem um docente numa sala de aula, explica determinada situação, e via de regra os alunos repetem o que aprenderam ali, certo? Certo. Então é de dentro para fora. A gnose ela trabalha num lado mais oculto, lado mais interior. É um entendimento que já parte para uma compreensão. Ela vem de dentro para fora. Então nós recebemos a parte teórica, lógico, porque a gente precisa disso aqui enquanto pessoas para entender, né, o assunto. Mas é trabalhado uma série de ferramentas para que a gente consiga haver a compreensão profunda daquilo ali e fazer de forma comprovações por experiências próprias, né, através de práticas que são difundidas no decorrer do curso. Então ele passa a ser um conhecimento mais profundo e mais
é um conhecimento que faz mais sentido a partir do momento que tu vive a gnose no dia a dia, né? Não é uma repetição, tu comprova por si só o que é falado através desses movimentos. E a gnose pode ser considerada como uma filosofia, uma doutrina? O que vem a ser gnose? O que vocês consideram a gnose? Na realidade, a gnose ela se baseia nos 4 pilares, que é ciência, religião, filosofia e arte. Esses 4 pilares em equilíbrio é que representam a gnose. E que nos oportuniza nós conhecermos na realidade quem nós somos, para onde vamos. E todos esses aspectos interiores que nós buscamos no nosso dia a dia. Há pouco o Paulo Ricardo colocou uma questão bem interessante, né? Todos esses acontecimentos hoje que passa a humanidade, e na realidade as pessoas estão em busca, né, de uma mudança, de algo que mude, só que só há esse encontro exterior, e a gnose ensina esse equilíbrio entre o exterior e o interior. Com isso, havendo esse equilíbrio, a pessoa também consegue se equilibrar e consegue, na realidade, mudar todos esses aspectos da sua vida. Em todos os aspectos? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. É que, infelizmente, hoje nós vivemos num mundo muito materialista, né? Exato. Muito capitalista, né? Então, pouco hoje, a meu ver, as pessoas realmente... Mas nos últimos tempos também tenho notado assim, e vocês com certeza, né, uma mudança, essa busca maior das pessoas pelo interior, pelo entendimento, o porquê que as coisas são assim, porquê que as coisas acontecem, né? Então eu vejo que hoje a gnose é também uma chave para poder conduzir as pessoas a esse entendimento, independente de todo esse mundão aí fora, né, empurrando as pessoas para outros caminhos, né? Então eu acho que o conhecimento hoje é que realmente vai levar ao equilíbrio do ser, é isso que a gnose busca? Ela tem técnicas para isso. Perfeito. Vocês dizem que um dos pilares é a religião, por exemplo. A religião vem a ser, do latim, religar, né? A Deus. Exatamente. E a gnose, ela tem um segmento específico religioso? Ela é baseada em algum segmento? No termo religião, ela realmente quer dizer isso, religare com Deus. E a gnose trabalha a religião nesse sentido, a busca do seu próprio ser, a busca desse contato com Deus, né? Esse é o propósito da religião entre os pilares da gnose. Um detalhe importante, né, que o Márcio colocou dos pilares, mas os pilares devem ser vistos e trabalhados todos juntos. Não podemos nos dedicar apenas à religião, apenas à arte ou à filosofia, né? Ou à ciência. É um conjunto dos 4 pilares que auxiliam nessa busca, nesse trabalho de autoconhecimento de cada um. E é baseado também, lá como falamos, trabalhamos com as palestras, com os cursos, com as ferramentas, mas o resultado desse trabalho é único e exclusivamente da pessoa. O caminho é individual, né? Não existe um passe de mágica. Existe a doutrina passada e existe as ferramentas, mas depende de que a pessoa execute e mergulhe nesse ensinamento para que a transformação aconteça, né? Esse é o objetivo. O passo a passo do primeiro momento que a pessoa chega na sede da Gnoses aqui em Rio Grande, né, vai ter todo o acompanhamento. Inclusive eu estou sabendo que existem, o Márcio estava me explicando aqui um pouquinho antes da gente começar a falar sobre, um curso que vai existir, né, em breve, mas já está sendo feita uma preparação para que essas pessoas, para os interessados em conhecer a gnose e conhecer a si mesmo, são a abertura de câmaras, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso, que é, na realidade, o primeiro passo para se chegar ao início, que é o curso. Exato. Na realidade, as câmaras públicas, elas são um preparo com temas específicos. Segunda-feira passada foi o desdobramento astral, aonde que as pessoas vão assistindo e aos poucos vão se interessando. E com isso as pessoas, através da sua própria vontade, resolvem fazer a primeira câmara.
Ah, perfeito. Então, depois dessa primeira câmara, digamos assim, aí a pessoa já está habilitada, é isso? Está habilitada a começar o curso, a ingressar na Gnosis? A estrutura funciona inicialmente com as câmeras públicas, Tá. né? Faz então a divulgação, o pessoal se inscreve e já tem o primeiro contato com a sede, com os instrutores e com os temas. Tá. Então, como o Márcio falou, o primeiro tema dessa câmara pública vai ser feito em 2 dias, foi na segunda-feira passada, o desdobramento astral, que é um tema que chama muito a atenção do pessoal, Pois é. O pessoal gosta, é um tema fantástico para esse tipo de evento. Hoje, o caminho espiritual é um outro tema muito agradável de acompanhar e já vai tendo esse contato, como eu falei. Ao final do segundo dia, que é hoje, nós divulgamos então o que seria a turma de primeira câmara. A primeira câmara ela é composta por 23 temas distintos, numa sequência lógica que vai facilitar o entendimento de todos os temas, né? Um tema é amarrado no outro, e que tem uma duração média de 4 a 6 meses, porque às vezes um tema vai levar 2 dias, às vezes cai num feriado, enfim, né, flutua um pouco o tempo, mas é de 4 a 6 meses com 23 temas. E o primeiro tema, curiosamente, é o que é a Gnosis. Ali se explica profundamente o que de fato é a Gnosis, o que a pessoa vai encontrar dentro do curso de primeira câmara, né? Então as pessoas manifestam interesse, continuam vindo às aulas, né? A gente aceita também que as pessoas entrem até o terceiro tema para não comprometer o entendimento, já que, como eu falei, os temas são ligados um no outro, então não tem como a pessoa, logo após o terceiro tema, fazer a compreensão da primeira câmara, né? Então esse é o cuidado que a gente pede para que consiga passar pelos 23 temas de uma forma bem harmônica assim, e saudável. Perfeito. Eu te pergunto, Márcio, hoje, uma pessoa, nós vivemos em tempos difíceis, né, que foi nosso início aqui da conversa, né, e por vários fatores, por uma sociedade que muitas vezes se demonstra mentalmente não saudável, e esse aprendizado na gnose também pode ser considerado como um instrumento terapêutico para ajudar. Hoje nós temos vários desequilíbrios, né, mentais, como ansiedade, depressão, que é um dos males do século, né, um índice alto, até principalmente entre os jovens, por exemplo, de suicídio. Então existe todo um desequilíbrio emocional hoje nas pessoas. E esse trabalho desenvolvido, por exemplo, o conhecimento, o autoconhecimento, tudo que a Gnosis oferece hoje, acaba ajudando, ou tem um cunho também terapêutico? Sem dúvida, Paulo Ricardo. É o principal objetivo. Na realidade, o que nos causa todas essas doenças, principalmente hoje, que é o ápice, que é doenças psicológicas, sem dúvida é todo esse conflito interior em que nós vivemos conosco e se reflete no exterior. Sem dúvida, hoje a gente vive numa época contemporânea onde, na realidade, o que importa é aquilo que tu tem, seria de bens e etc. Só que, na realidade, como todos nós sabemos, esses aspectos são importantes. Todos nós devemos ter profissão, termos um bom salário, um bom carro, uma boa casa, em todos os aspectos, porque o nosso corpo físico ele necessita desses aspectos, mas tem que haver equilíbrio com todos esses aspectos nossos interiores, porque senão há um conflito, e nesse conflito acaba na situação que hoje nós encontramos em geral a humanidade está perdida. E temos que entender Perdida mesmo? Será que não tem uma solução? Tem a solução. Essa solução está dentro de nós, não está fora. Quando nos lembramos dos antigos templos da Grécia, mesmo o templo de Delfos, o que ele diz? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então nós precisamos nos voltar, foi esquecido esses aspectos. Há séculos após séculos, todos acabemos nos preocupando com essa parte material.
e esquecemos da parte espiritual, que ela tem que andar em equilíbrio. Se ela não anda, ela nos traz danos terríveis. E a gnose tem técnicas para que a pessoa consiga voltar a equilibrar. Tem o despertar dos chakras, meditação, concentração, desdobramento astral. Tudo isso é abordado na Gnosis. Tudo é abordado na Gnosis. Conhecimentos ocultos que foram perdidos, tarô, cabala, significado dos sonhos, todos esses aspectos, a Gnosis abrange todos esses aspectos. Esses 23 temas, eles nos apresentam vários aspectos, várias técnicas que vão nos auxiliar para que nós consigamos no nosso dia a dia voltarmos a ter um equilíbrio mental e físico. Infelizmente nesse plano, né, nós precisamos nos sustentar, precisamos sobreviver, e muitas vezes uma corrida desleal, não é verdade? As pessoas buscam, né, o seu quinhão, né, a sua maneira de poder viver, e me lembrei agora de uma escritura sagrada que fala que é mais ou menos isso, né? Viva e viva em abundância, né? Segundo a instrução divina. Mas muitas vezes essa abundância acaba sendo bastante difícil de ser conquistada, né? A gente vê o mundo hoje bastante desequilibrado e injusto, né? Que muitos têm muito e muitos mais ainda têm pouco, e muito pouco, né? Então eu acho que isso aí acaba também influenciando, por isso nós estamos vivendo nesse momento tão complicado, principalmente mentalmente, né? Porque as pessoas vivem nesse desespero, né, pela própria, tantas coisas que acontecem nesse mundo, mas pela própria necessidade da sobrevivência, e muitas vezes acabam não conseguindo atingir seus objetivos. Exato. Porque estão fazendo de uma maneira errada, eu acho, né? Porque eu acho que a partir do momento que o indivíduo se volta para dentro, não, para um pouquinho, vou buscar meu equilíbrio emocional, meu equilíbrio espiritual, eu acho que aí as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. Correto? É isso mesmo. A sociedade hoje ela encontra-se numa confusão generalizada, se vamos falar num termo assim, né? E aí tem a máxima que gostariam de fazer uma revolução, né? E, gostaria que a sociedade passasse por uma revolução, melhor colocando, né? Mas tem aquela máxima que para fazer a revolução, primeiro tu faz em ti essa revolução. E com a tua mudança, tu faz com que quem está à tua volta perceba e também queira aquela mudança. E assim vai se fazendo. O teu comportamento, eu não consigo mudar o comportamento do Paulo Ricardo, né? Mas eu consigo mudar o meu, eu consigo me olhar em alguns aspectos e ver que daqui a pouco eu estou fazendo alguma coisa errada, ou mal para alguém, ou um pensamento negativo, algo do tipo. Então, esse comportamento, esse hábito é que passa a ser transformado a partir de um autoconhecimento sério. Que tu trabalhes, que tu te dediques, que tu não feche os olhos para o que tu mesmo faz, né? Que muitas vezes existe uma espécie de atuação na sociedade. Na frente do Paulo Ricardo sou uma pessoa, na frente do Márcio sou outra, e na frente do meu espelho só eu sei. E na verdade a gente tem que ser o mesmo o tempo todo. Então essa revolução interna, solitária, é que respinga nos outros, e aí a revolução acontece, aos poucos. A caminhada é individual. Sempre. Árdua e individual. Muitas vezes isso é um pouco complicado, assim, eu acredito, das pessoas poderem entender e assimilar esse tipo de pensamento, né? Que é a caminhada individual, o desenvolvimento, a evolução é individual, é de cada pessoa, é de cada indivíduo. E muitas vezes hoje nós temos, principalmente nos meios psicológicos e terapêuticos, uma questão chamada de dependência emocional, né? Que as pessoas acabam dependendo das outras para poderem chegar a um determinado lugar, né? Então isso aí às vezes também é muito necessário que as pessoas tenham consciência disso, né? Do desapego, né? Da dependência individual, e usar essa chave que seria a questão mesmo da caminhada de cada um. A caminhada espiritual ela é totalmente individual, mas é necessário o convívio em grupo. Nós na Gnose somos um grupo, vocês aqui na rádio são outro, e assim vai, a gente vive em sociedade. Mas o caminho profundo espiritual, a busca e os resultados que tu almeja só são validados na experiência individual, né? Tu tem as experiências coletivas para te mostrar determinados aspectos, né? Onde tu pode melhorar, ou tu percebe às vezes
num amigo que daqui a pouco ele tem um determinado traço psicológico, né? São percepções que vão te aguçando à medida que tu vai trabalhando em si, né? Então isso possibilita tu ter um outro olhar sobre as mesmas coisas, consegue perceber diferente. Isso tudo já é uma revolução da nossa consciência. Por isso é individual nesse aspecto, mas precisamos trabalhar em comunidade. Isso também faz parte do trabalho, né? Aprender com o Paulo, tu vai ter algum elemento que seja necessário ao trabalhar. Assim como a minha interação com o Márcio, ele vai trazer aspectos que eu preciso olhar e ele também em mim é a mesma coisa. Então essa é a importância do coletivo. Mas o profundo mesmo, esse aspecto que tu detecta, que tu tens que trabalhar, aí é tu contigo mesmo. Quando tu tem essa percepção. Mas, pois é, essa percepção, exatamente isso. Mas aí nós vamos citar um outro pilar, que é o pilar da humildade. Que a pessoa tem que querer também respeitar e aprender com o outro, né? Que esse é... Quanto tempo faz, Ramiro, que tu estás nessa caminhada gnóstica? Na gnóstica, membro na sede aqui em Rio Grande fazem 3 anos. Em Rio Grande? Em Rio Grande. Mas ao total que tu te envolveu com a gnose? Que eu me envolvi, é que o meu pai também era agnóstico, então a gnose sempre teve no sangue. No teto, no sangue. Então se formos colocar esse aspecto, mais de 30 anos. E o nosso amigo Márcio? 32 anos que eu estou com 32 anos. De gnose. Perfeito. Então, uma questão que a gente está falando, por exemplo, hoje buscamos o equilíbrio, o conhecimento interior para existir o equilíbrio exterior nesse mundo. Exato. E como é que a gente faz, por exemplo, com vocês que têm experiência hoje num mundo tão desequilibrado e onde a gente tem que muitas vezes aguentar, vamos falar assim bem objetivo, né? A gente tem que aguentar muitas vezes, né, superar e conviver com algumas pessoas que, né, não querem aprender, não querem mudar, muitas vezes são egoístas, egocêntricas, entendeu? Acham que são o centro de tudo, que são narcisistas. Como é que a gente trabalha com essas pessoas? Na realidade, Paulo Ricardo, vocês numa cumbuca, né? Me desculpa, mas é que me vem agora, eu preciso perguntar. A gente está aqui para isso também. É bem tranquilo essa tua pergunta, é uma pergunta ótima, muito boa, porque na realidade a gnose ela é 100% prática. Então, na realidade, nesse aspecto que tu colocaste, é um aspecto muito importante, porque na realidade o que acontece? É como um ginásio, como uma escola. E assim é a nossa vida, no dia a dia, momento a momento. Na realidade, nós estamos em busca de um autoconhecimento sobre nós mesmos. E quem é o ginásio? São as situações do dia a dia, essas impressões que chegam até nós e algo interior em nós se movimenta, se manifesta. Então são todos esses aspectos. E na realidade, o que nós vemos nas pessoas em geral é como um espelho, é o reflexo, na realidade, o que nós somos verdadeiramente. Na realidade é como se fosse a Lua. A Lua, nós olhamos ela, esse aspecto que nós vemos, mas o lado oculto da Lua nós não vemos. E nós também temos em nosso interior os mesmos aspectos, no caso que nós vemos nas outras pessoas. Então é um aprendizado. Quando nós vemos uma pessoa cometendo algum delito, algum erro, o que nós podemos fazer? É dizer, não julgar, mas sim dizer, eu não devo fazer isso. É uma das maneiras que nós temos de mudar, na realidade, todo esse aspecto interior em nós. Respire e conta até 10. As pessoas têm um livre arbítrio, sim, que é algo divino que lhes deram. Não bem usado, muitas vezes, né? Sim, só que nós sabemos. Saibas, como tem uma frase que diz, né? Que podes fazer o que quiseres, mas saiba que tudo que fizeres terás que prestar conta. É mesmo? É assim? Sim, existe. É um tema dos 23 temas que é uma conferência que está envolvido o karma e o dharma. O dharma. Que é ação e reação. E volta mesmo? Retorno e recorrência. É? Funciona mesmo?
Então, Na realidade, vou ficar um pouco mais tranquilo agora, então. Na realidade, em todos os aspectos, se nós olharmos em todos os aspectos, se nós formos procurar, vou adentrar um pouquinho mais numa área referente a vidas passadas, que é um assunto que hoje muitas pessoas perguntam. Então, muitas vezes esses aspectos vêm até de outras vidas passadas. Então, sim, nada fica em vão, nada fica sem receber o seu quinhão, vamos colocar assim. Se eu fiz boas ações, receberei. Se eu fiz más ações, receberei pelas más ações. Um exemplo, se nós olharmos um exemplo, o Brasil, a gente julga o Brasil toda hora, a todo momento, como um país onde que prolifera a corrupção, não é verdade? Um exemplo. Agora, vamos a alguns países escandinavos, aonde a corrupção é quase zero, para não dizer zero, aonde as pessoas têm boas condições financeiras, onde o crime não prolifera. Não é estranho, de repente, uns têm esse aspecto e outros não têm? Por que será? São questões, são perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Quando nós passamos por alguma situação em nossa existência, também devemos perguntar: por que eu estou passando por isso? Qual será o motivo? A gnose ensina essas técnicas que são, na realidade, descobrir também todos os aspectos nos livros acássicos da natureza, as nossas vidas passadas. Reviver todos esses aspectos. Por exemplo, o que tu acabou de falar, muitas vezes existem várias influências, né? Principalmente culturais. Hoje nós temos, né, no Brasil, por que acontece isso aqui? Por que isso não acontece lá fora? Acontece lá fora e não acontece aqui, né? Mas também tem vários fatores que eu acredito que influenciam, né? Principalmente os culturais também, né? Então já vêm gerados desde lá do início, então essas coisas eu acho que todas influenciam. Então o que eu devo fazer? Por exemplo, se eu chego aqui na rádio de manhã, aí o meu colega aqui, o Azambuja, chega mal-humorado, né? Que ele geralmente é de boa, ele é bem-humorado, é um cara, né, gente boa, mas é um dia de cada um, né? Então ele chega por um motivo pessoal dele, chega mal-humorado. O que eu tenho que fazer? Faço zoom, conto até 10, respiro e entendo a Azambuja. É isso, mais ou menos? É esse o caminho? Tem muita lição, mas eu acho que, só para relaxar nossa conversa, eu acho que seria esse caminho, né? Descontrair. Assim, vou colocar maneira prática essas técnicas que nós aprendemos na gnose. No caso, chega ali o Azambuja, está numa situação que ele está de mau humor, está agressivo, principalmente verbalmente, introspectivo em todo esse aspecto. O que nós vamos fazer? Primeiramente, café eu não posso fazer porque ele não toma café. Nós vamos nos colocar no lugar dele, certo, no aspecto. Qual o motivo, qual a razão? Outro aspecto, voltar ao nosso interior e ver o que está se manifestando. Aquela situação que, no caso, o Azambuja está passando de irritação, o que está fazendo dentro de mim? Está fazendo surgir alguma coisa com uma vontade de ir lá xingar o Azambuja e etc. Esses aspectos. Então nós vamos olhar para nós mesmos. E aí o que a gnose nos ensina? É não praticarmos o aspecto, no caso de também nessa situação também se identificar. Quando nós nos identificamos com a situação, aí que surge o problema. Por isso que se diz, como nós conseguimos acalmar um leão? É estarmos calmos. Quando uma pessoa chega, nos ofende, nos agride verbalmente, e nós ficamos calmos, nós conseguimos notar que a pessoa também vai se acalmando. E assim é. Nós não sabemos os conflitos interiores que aquela pessoa está passando. Exato. Então nós respeitamos aquela pessoa, mas também olhamos para nós mesmos, para que nós também acabemos não nos identificando com aquela situação e agindo igual. E agindo igual. Exatamente, perfeito, Paulo Ricardo, perfeito. Nesse exemplo ficou bem claro
a importância do convívio em sociedade. A importância do convívio em sociedade é a oportunidade que tu tiveste de trabalhar sobre si naquele momento, se tu tá atento à situação. Porque no comum e corrente, provavelmente, e tu iria ser grosso com ele também, ia tratar na mesma moeda, né? Que é o que se vê lá fora. Então, essa é uma oportunidade de trabalhar sobre ti, ó. Consciência de que essa é uma grande oportunidade. Então, quando chegar mal-humorado aqui na rádio, Azambuja, eu já vou te esperar com uma aguinha. Eu vou ficar quieto, vou sentar do teu lado. Se for necessário, tu me pede, eu te dou um abraço. E a partir de agora, então, nós vamos manter... Pode ser o inverso também. Pode ser, claro. Porque não, eu estou dando um exemplo, mas pode ser o inverso. Também posso estar precisando, né, de uma conversa, de um abraço, de um entendimento. Geralmente sou calmo. De um equilíbrio. Não, a Zambuja é a mãe da paciência, no bom sentido. Gente, nós temos aqui, eu estou vendo que nós temos muito assunto, mas infelizmente, nosso podcast se encaminha ao final. As pessoas que gostaram desse assunto, que estão junto conosco agora, nos acompanhando pelas redes sociais e também ao vivo na programação da rádio, que quiserem mais informações, quiserem conhecer mais a Gnoses, porque eu já estou apaixonado, né? Porque eu também eu sou um ser que busco e necessito de conhecimento. Né? Então, acho que agora, como havia falado para vocês nos bastidores aqui, eu também tinha curiosidade sobre Gnoses, né? Foi um dos motivos que acabei agendando e querendo conversar com vocês para a gente poder esclarecer um pouquinho mais. Isso. Mas tenho certeza que a partir de agora vai ser uma nova porta aberta para mim e para quem está nos ouvindo também. Gostaria muito que, se identificou, né, busque esse conhecimento, busque a Gnoses, né, ou busque pelo menos o seu eu interior. E aí a gente queria que vocês, né, para a gente encerrar, que vocês pudessem passar as redes sociais, os contatos. Aqui nós já temos disponíveis, né, esse acolhimento que está acontecendo aí com a abertura das câmaras públicas. Né? Então, para o curso de gnose, e a partir dali as pessoas vão ter o conhecimento de como dar o prosseguimento e buscar aí seu equilíbrio interior. Então, como falamos lá no início, vou relembrar, a gente está na semana de Câmara Pública. Hoje é o segundo tema da Câmara Pública, que é pré-curso, né? Com o tema O Caminho Espiritual, às 19 horas. O nosso endereço é Andrade Neves 353, esquina General Vitorino. Depois, lá vai ter, a partir da semana que vem, o início da primeira Câmara, que é essa sequência de 23 temas, que segunda-feira é dia 13, também às 19 horas, vão ser segundas e sextas, encontros semanais, com a duração de 4 a 6 meses, como foi falado. Para quem quiser mais informações, pode consultar no site gnosesbrasil.com. Tem também o canal no YouTube, Gnoses Brasil, e aqui nas redes sociais, o Facebook, que é Gnoses Rio Grande. Ali já vai ter alguns temas, já vai ter o link para entrar direto com o pessoal da organização. Se tiver interesse na Câmara Pública ou dúvida sobre qualquer questão, pode nos acionar ali que será respondido o mais brevemente possível. Márcio. Na realidade, primeiramente, queria agradecer a Rádio Estúdio Livre. Teremos outras oportunidades, vamos combinar. 98.5. 98.5. Agradecer pela sua oportunidade, Paulo Ricardo, ao Azambuja também. E queria passar assim que a Gnoses está de portas abertas para todas as pessoas. Não importa a cor, religião, condições financeiras, todos aqueles que têm interesse e querem buscar essa mudança interior podem ir até a Gnoses, que nós estaremos de portas abertas. Com certeza. Eu gostaria só de fazer uma conclusão final, assim, porque quando se fala curso, né, de primeira câmara, a pessoa já associa a um custo, algum sacrifício e tal. E a Gnoses é toda ela gratuita. Então, e não tem pegadinha no final do curso que tem que comprar alguma coisa ou nada do tipo. Sim, gratuita. Vai lá, que o curso é gratuito e tal. Mas agora nós temos aqui no final, nós temos o pacote e tal. Então, isso é uma coisa, eu havia comentado com vocês que eu já conhecia, tinha um conhecimento muito superficial sobre Gnoses, né? Hoje conheci um pouquinho mais, mas isso era uma das coisas que eu já sabia, né, desse trabalho que é uma luta, né? Uma luta de vocês para poder manter
e levar esse recado tão importante, levar esse equilíbrio, levar essa possibilidade e essa oportunidade para as pessoas de uma forma totalmente gratuita. E não é pega ratão, não é pegadinha. Todos nós somos Pegadinha. Voluntários, né? Uhum. E a nossa missão é difundir a gnose ao maior número de pessoas de forma gratuita. Para encerrar, então, logo após o curso, o prosseguimento que as pessoas dão, acontecem palestras, estudos através de leituras, o envolvimento, o trabalho do grupo, e é assim que funciona. Assim que funciona, essa interação, práticas, meditações. Então, que legal. É sempre bem difundido o que a gente vem a fazer no curso, quando tem a abertura de câmeras públicas e depois as primeiras câmeras, a gente procura fazer ampla divulgação para atingir o maior número de pessoas. E no decorrer do curso a gente sempre vai elencando outros pontos, né? Tem um tema específico, mas aquele tema se relaciona com alguma situação do cotidiano. A gente exemplifica e traz aquele tema para o dia a dia para facilitar o entendimento das pessoas, né? Perfeito, então. Um grande abraço à esposa do Márcio Freitas, a Thaís, né, que foi o nosso primeiro contato aqui, também que desenvolve um trabalho junto com vocês lá, entre outros do grupo também, que eu acredito exemplar. Ramiro Aldrig, está aí. Aldrig, viu? Falei certinho. Ramiro, Márcio, Thaís, todo o pessoal da Gnosis Rio Grande, muito obrigado. Teremos outras oportunidades, vamos conversar e combinar. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Muito obrigado, um bom final de semana e esperamos todos lá no lançamento da curso de primeira câmera segunda-feira. Tá certo, Thaís Amuja, vamos nos organizar agora, é tudo com a gente, tá bem? Muito obrigado para você que esteve junto conosco aqui no nosso podcast, o Fala Comigo, aqui na programação da Estúdio Livre FM. Um grande final de semana a todos. Na segunda-feira, 14h, estou de volta com o Estúdio Rock Café. E às 9h da manhã, a Zambuja Júnior e o Mix Café com as principais informações do dia. Um ótimo final de semana e até mais! Acompanhe terças e quinta-feiras às 17h e sexta-feiras às 16h. Podcast nas tardes da Estúdio Livre FM. Acesse no YouTube